Oi, gente, tô vendo que vocês estão chegando aí, tudo bem? Tô vendo aí, tá chegando. Então, gente, eu sou Gabriela Figueiredo, eu sou estudante de História pela PUC Minas, faço parte do coletivo A Baiomia Entre Nós e tô aqui no perfil do Juventude Negra Política pra gente conversar um pouquinho hoje com o Otávio. O Otávio, ele é licenciado em História pela UFMG, está fazendo mestrado em Educação na FAI e ele é professor da rede estadual de ensino no sistema socioeducativo. O Otávio ele também foi voluntário, né, em cursinhos populares e como o Educa Afro. E nisso ele se inspirou para poder fundar o cursinho popular Conceição Evaristo, que fica na zona leste de Belo Horizonte. E a gente está aqui na página do Juventude Negra Política, que é uma movimentação. Essa movimentação ela nasce a partir de uma imersão que aconteceu em junho do ano passado. E aí, a partir dessa imersão, então, ativistas negros se reúnem para continuar todo esse trabalho com a juventude periférica e preta de Belo Horizonte. Então, vamos lá, gente. Vou chamar o Otávio aqui para a gente começar a nossa conversa. Cadê? O Otávio tá entrando. E aí, Gabi? Otávio, oi, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Oi, peraí. Tá funcionando? Ixi, tá Tá todo travado aí mundo pra vendo o você? Otávio? Acho que tá travado, né? É. Você tá conseguindo visualizar? Acho que aconteceu algo. Vamos tentar esperar ele aqui. Otávio. Otávio, tenta entrar de novo e sair pra gente tentar. A minha imagem também tá travada pra vocês? Vocês estão conseguindo me ver? Eu vejo normalmente. Tá só eu aqui então, né? O Otávio não tá aqui mais. Eu não tô conseguindo convidar ele de novo. Parece que ele saiu. Mas vamos esperar ele entrar aqui. Aqui. Então tá bom. Estamos aqui aguardando o Otávio. Aqui, ó. O Otávio entrou. Convidei ele de novo. Oi, tá dando certo Oi. agora? Eu continuo não te vendo, Otávio. Vocês estão vendo o Otávio? Você tá conseguindo só me ouvir? É, só te ouço. Aí tá vendo? Isso já é um ponto pra gente começar a discutir os problemas É da verdade. acessibilidade aos recursos É, digitais. é verdade. Poxa, eu tô tentando aqui, mas acho que a minha internet tá ruim. É, já tentei deixar só no 4G aqui pra ver se melhora, mas parece que não melhorou não. Mais cedo no nosso teste, você conseguiu fazer aonde? Do mesmo jeito, deu certo. Engraçado, né? Ixi, Será que se eu sair e voltar melhora? Desculpa aí, eu... viu, gente? Falhas. Não, tá tudo bem, a gente entende. Vamos tentar então? Você vai sair da live e tentar voltar? Acho que ele já saiu, inclusive. Ele tá saindo e entrando de novo. Mas é bom que vocês vão chegando. Tava falando aqui antes, no início, que a gente vai conversar sobre os impactos da pandemia para os estudantes negros no Brasil.
E Otávio é nosso convidado hoje. Otávio já falei, mas vou falar de novo para quem não estava aqui. Otávio é mestrando em educação pela FAI, o FMG. Ele também é professor de história e trabalha na rede municipal de ensino no sistema socioeducativo. E está tentando entrar aqui. A gente vai aguardando para a gente conseguir trocar essa ideia. Mas não sai daí não, fica aí todo mundo. Aqui, Otávio, tá fazendo. Estamos conectando. Ah, agora deu? Ah, agora foi. Tudo Tá bem, me vendo? Otávio? Tô te Tudo vendo. tranquilo com você. Tudo bem também. Então Pô, vamos lá? vamos, né? Já era para ter começado. Tá tudo bem, acontece. Vamos lá, Otávio. Então, impacto da pandemia para estudantes negros no Brasil. A gente já está há mais de 2 meses em isolamento social e agora a gente vê uma flexibilização, né, com relação aos estabelecimentos que estão voltando a reabrir. Só que ainda assim, a gente tem em Minas Gerais as escolas particulares trabalhando em plataformas remotas, as escolas estaduais elas anteciparam, né, as férias de julho Sim. e estão trabalhando remotamente assim com conteúdos veiculados, né, por uma emissora de televisão e as escolas municipais que não aderiram a essa forma de ensino remoto, né? E Uhum. com isso a gente tem também o cenário nacional, o Conselho Nacional de Educação que nos fala que provavelmente é impossível, né, fazer com que o ano letivo termine nesse ano de 2020. E também a nível nacional a gente tem o ministro da Educação que nos fala que está tudo ok ter essa forma de ensino virtual e que todo mundo consegue é, estudar, né, Uhum. nessas plataformas. Só que como a gente pensa como a gente faz para que a escola chegue até os estudantes, né? E ainda, após uma pressão, né, dos estudantes, com os professores e os movimentos sociais, a gente vai ter o adiamento do Enem, que ele vai ser adiado de 30 a 60 dias e esse adiamento ele vai acontecer a partir de um questionário feito na plataforma do INEP. E aí, então, Uhum. com todo esse contexto, vamos então entrar na questão do ensino à distância. A gente, hoje, né, vários estudantes estão vivendo essa realidade, só que do contrário do que a gente pensa, muitos são os brasileiros que não têm acesso à internet. E aí, sendo a maioria da população brasileira, a população negra, a maioria da população, então, que é essa população negra, não tem acesso à internet. Então, Otávio, eu gostaria que você nos desse um panorama desse histórico, né, da população negra e educação. E a partir disso, então, qual que é a sua perspectiva sobre o ensino à distância para essa juventude negra? Uhum. Ó, então vamos lá. Para poder tentar contextualizar o histórico da população negra e educação no Brasil, e de fato, quando a gente vai falar de educação de história do Brasil, em qualquer circunstância, eu acho que é indissociável a gente não falar de escravidão, é inevitável, não, a gente tem que falar, e, e como eu falo com meus alunos muitas vezes, eu gosto de usar a terminologia escravizado, né, ao invés de escravo, porque aí a gente já constrói uma compreensão que foram pessoas que foram sequestradas do seu território, foram raptadas, perderam seus lugares de memória, foram tirados das suas famílias e vieram para um outro território que não era o deles para poder foram imposto a eles um sistema de trabalho compulsório e dessa forma, quando a gente vai falar do histórico do negro, né, na educação, a gente tem que falar da segregação que eles sofreram, principalmente. Por quê?
mesmo com a abolição, né? Do dia 13 de maio, a gente comemora, né, a abolição. Muitos movimentos que são monarquistas, eles tentam associar essa abolição à figura da princesa Isabel, como se ela tivesse agido por um ato de benevolência e não agido de acordo com pressões e transformações do sistema econômico. E a construção da história é uma construção de narrativas, e essas narrativas, elas são políticas e elas estão em disputa. Então, Uhum. quando a gente fala da história do negro no Brasil, a gente entende que grande parte dessa história ela foi ocultada por aquelas pessoas que estavam no poder. E, principalmente até o início do século XX, os negros que tiveram acesso à educação foram uma pequena parcela, assim, foram casos isolados, fruto de uma luta e resistência mesmo para poder acessar os espaços que eram espaços majoritariamente brancos, né? E mesmo após a abolição, não houve uma forma de inserção dessas pessoas na sociedade de maneira que pudesse fazer com que elas tivessem pleno acesso à educação. Uhum. E a escola, né, ela se constrói no Brasil, ela é uma instituição muito antiga, é uma escola que não é apenas um espaço de segregação, mas é um espaço de fomento ao racismo estrutural, porque a gente percebe que por vários e vários anos as figuras negras elas foram ocultadas da nossa história, foram silenciadas, como uma negação de identidade desse povo. E há pouquíssimo tempo a gente pôde perceber que a gente caminha para uma transformação nesse cenário e foram precisas leis, a implementação de leis para que tornasse o ensino de história afro-brasileira nas escolas obrigatório, para que esse cenário começasse a vagarosamente se transformar. E ainda assim a gente percebe que grande parte dos profissionais eles negligenciam aos alunos a aprendizagem a respeito desses assuntos. Eu, por exemplo, quando eu estudei, os professores saltavam os capítulos de história da África. Não sei se aconteceu isso com você, né? Então, assim, a acessibilidade da população negra nas instituições de ensino, ela começa a transformar muito tempo depois da abolição e grande parte por causa da luta do movimento negro unificado, que começa a lutar por um sistema mais inclusivo, pelo sistema de cotas. Inclusive, é nesse cenário que surgem os cursinhos populares. Os cursinhos populares eles surgem na década de 90, principalmente no Brasil, aqui em São Paulo, para poder tentar promover o acesso da população negra nas instituições de ensino superior, que é uma possibilidade muito grande de ascensão social, de fato, né? Mas o problema é que da educação no Brasil, inclusive, porque a educação ela é imaginada com um cunho muito tecnicista, né? O nosso Uhum. sistema educacional ele existe num modelo econômico que molda suas diretrizes. Então, a educação é pensada num modelo mercadológico mesmo. E esse modelo ele fomenta uma compreensão individualista e competitiva entre os próprios alunos e vivendo num país marcado pela desigualdade social, né? A gente tem que combater o discurso meritocrático, que inclusive é o discurso atual do governo, né? Porque não existe meritocracia onde não existem iguais condições de ensino e de aprendizagem. E para isso, né, os professores, eles estão na linha de frente para lidar com os reflexos de problemas estruturais que se perpetuam com a falta de interesse do poder público e acabam se agravando. E quanto aos cursinhos, por exemplo, os cursinhos eles têm muita evasão de alunos. E isso acontece sobretudo porque a gente tem uma dificuldade quando a gente ainda está no cursinho de entender um sentido naquilo ali, sabe? Porque a educação, Uhum. assim, nessa noção mercadológica,
ela tem sempre que trazer algum retorno para a gente. Porque, olha só, a gente está acostumado com isso na escola, a gente tem um retorno quantitativo que são as nossas notas. Quando a gente está trabalhando, a gente tem um retorno que é a nossa remuneração. E quando as pessoas estão no cursinho ali, tentando se preparar, às vezes não estão conseguindo conciliar, às vezes elas deixam o cursinho para poder trabalhar, porque quando elas estão no cursinho, elas sentem que a vida delas está parada, entendeu? Porque aquilo ali ainda não faz um sentido para poder trazer um retorno que parece que está distante, sabe? A galera está nadando Uhum. contra a maré para eles, assim, porque eles percebem que eles estão numa condição que eles tiveram um ensino de menor qualidade e as dificuldades, acho que isso tudo vai se agravar pelas dificuldades do ensino remoto aí na educação pública. Porque, É primeiro, muito. Pode pode falar. falar. Mas é isso, Otávio. Muito boa essa contextualização. Importante, né, a gente entender esse histórico para a gente dar um pontapé inicial. E essa questão dessas dificuldades estruturais que você traz para a gente sobre essa população e como se deu essa inserção deles na educação é extremamente importante. Otávio, deixa eu te perguntar, dessa perspectiva do Enem, né? A gente tem que o Enem vai ser adiado. Só que mesmo eles, mas a gente não sabe quando termina a quarentena. E como então pensar na data de um exame nacional, sendo que a gente ainda não pode pensar na volta dos estudantes para a escola? O que você traz para a gente? Ó, é, eu acho que é uma tarefa muito difícil e, na verdade, em minha opinião, eu acho que o Enem deve ser adiado, mas não deve ser cancelado. Eu acho que não, por exemplo, não vai ter mais o Enem de 2020, vai ser só em 2021. Eu acho que já tem uma galera que está se preparando há muito tempo. Inclusive, a maior parte da galera que se prepara por conta própria em casa é a galera de baixa renda que não tem condição de pagar os cursinhos particulares. E essa a quarentena traz um problema muito grande para todos os alunos, inclusive porque ela traz para a gente uma pressão por produtividade, saca? E às vezes as pessoas Uhum. se sentem perdidas se elas não estão conseguindo seguir realmente o cronograma que elas tinham planejado anteriormente, que é uma coisa muito comum. Mas só que por essa falta de fluidez, isso pode agravar problemas de saúde mental para essas pessoas. E os problemas para a realização do Enem, eles são muitos, inclusive porque a gente percebe que o governo ainda não tem um plano sólido, ainda não apresentou um planejamento para poder falar, o Enem vai acontecer dessa forma, para poder garantir a segurança de todas as pessoas, para poder manter o isolamento social, e realmente não existe ainda um posicionamento a respeito disso. Né? O presidente do INEP, um presidente interino do INEP, ele falou que o Enem ainda está longe e que ele ainda vai apresentar essas propostas. Então, Isso, eu acho que isso. dentro disso que você está falando, então, como que dessa questão, né? Você está falando do Camilo Mussi, né, presidente Isso. interino. Pois é, que ele declara que não tem, né, nenhuma alternativa a esse isolamento para a realização da prova. Então, como que a gente pode, como que você, na verdade, vê os prováveis problemas que o MEC vai enfrentar com relação à realização da prova, sendo que a gente ainda não tem nem sequer um plano de contingência? Olha, os problemas que o MEC vai enfrentar são os problemas que eu acho que eles mesmos estão causando. Eu separei duas falas do Weintraub, que é o ministro da Educação, e eu não vou falar aqui tudo que eu penso dele, senão a gente vai ficar igual reunião ministerial aqui, só falando palavrão. Mas ele falou o seguinte, que o Enem não existe para combater desigualdade social, é uma competição. Ou seja, ele está fomentando o discurso da meritocracia como se todas as pessoas tivessem condições igualitárias para a realização do Enem. E é importante a gente destacar que o Enem ele vai ser adiado por pressão popular, porque até os 45 do segundo tempo, eles falaram que bateram o pé que não iam adiar o Enem. Porém, o Senado tentou aprovar uma PL que prevê
o adiamento de exames em casos de reconhecimento de calamidade pública. Eles sofreram uma derrota vexatória no Senado de 75 votos contra um. A única pessoa que votou contra o adiamento do Enem foi o Flávio Bolsonaro. E no dia seguinte ele já muda o discurso, fala que pensou melhor sobre o adiamento, porque eles estavam com certeza com receio de sofrer outra derrota no Congresso. Uhum. E outra fala dele também, ele foi durante a reunião ministerial dele falar que nós somos um povo só. Quando ele fala isso, quando ele nega as nossas diferenças, é porque ele não quer reconhecer os seus privilégios. Ele não quer reconhecer os privilégios do homem hétero, branco. Ou seja, eu não sei, estou um pouco perdido, não sei muito o que esperar deles, porque justamente ele não tem essa compreensão da desigualdade social que assola o nosso Brasil. Assim, ele não tem a compreensão das dificuldades que os alunos passam. E as dificuldades do ensino remoto, elas são muitas. Você falou por exemplo, que uma a cada 4 pessoas não tem acesso à internet, né? Sim. Esse número ele é expressivo, mas para além disso, ainda tem as pessoas que têm acesso à internet, mas têm acesso com uma qualidade ruim. A maioria tem acesso pelo celular, aí usa o pacote de dados, não dá para assistir vídeo direito, acaba rápido. Então acaba que pode ser que tenha também um pouco de acesso à internet, mas não tem a qualidade necessária. A exclusão digital é mais ampla do que só ter o acesso à internet, né? Com certeza. E o ensino remoto também é ruim para os professores, porque existe uma falta de uma formação direcionada para isso, sabe? Ninguém tinha uma capacitação para isso. Muita gente não tem o domínio das ferramentas digitais e, às vezes, apesar de muita boa vontade, tem pouco preparo para poder preparar essas aulas. E eu acho que agora a gente tem que começar a falar das coisas como elas são. Eu acho que a gente está vivendo sobre um regime de necropolítica e eu acho que a partir do momento que a gente vê falas onde um governo acha que, tipo, define, né, quem é descartável e quem não é, o que é, quais pessoas são prioritárias na sociedade, quais não são, né? Quando a gente está negando a humanidade do outro, precificando uma vida sequer em relação a uma pandemia para a abertura do comércio, tentando comparar vidas com a economia, a gente está negando a humanidade das outras pessoas e nessa forma ele está hierarquizando as pessoas de acordo com a concepção particular dele, sabe? Então eu não estou esperando do MEC que venham assim boas notícias, mas eu acho que a gente tem que continuar pressionando, sabe? Não, com Eu acho que certeza. o lance é esse, a gente continuar pressionando, continuar batendo neles, porque apesar de tudo, né, apesar deles enxergarem a gente como número, a gente também é número na hora de votar, e isso interessa para eles. Acho sensacional isso que você aponta como falta de humanização, né? Eles retiram essa humanização da gente e trata como número para fazer o que bem entender. E se não for esse enfrentamento, essas lutas, né? O que será de nós? E dentro dessa Uhum. perspectiva, então, pensando a educação pública e os jovens, 82% das matrículas no ensino básico são em escolas da rede pública. E aí, a maioria desses estudantes são, em consequência, estudantes negros. O que esses estudantes, então, de escola pública, eles podem fazer como alternativa para a preparação do Enem? Olha, nós da rede de cursinhos populares de Minas Gerais, a gente tem buscado alternativas para poder oferecer aulas para os nossos alunos. Só que apesar disso, a gente tem que esbarrado em várias dificuldades, porque as dificuldades dos nossos alunos, elas esbarram nas condições de vulnerabilidade que se apresentam à realidade social deles, né? Que às vezes passa por umas coisas que são muito difíceis de lidar, que às vezes fogem até do nosso alcance. E trabalho de professor
é muito bom o reconhecimento que a gente recebe dos alunos, mas muitas vezes a gente tem que aprender também a lidar com a impotência, e é um pouco frustrante eu estar falando isso aqui, mas várias vezes eu me sinto impotente diante de situações que fogem do meu alcance. Então, a gente está tentando fazer de tudo que a gente pode, mas a realidade dos nossos alunos, elas esbarram em várias coisas, esbarram em condições de falta de produtos de necessidade básica, violência doméstica, violência policial, e às vezes faltam recursos digitais. Nos cursinhos, a gente está até fazendo algumas vaquinhas entre os professores, alguns cursinhos para poder pagar a internet para os alunos, para poder tentar continuar incentivando, mas tem sido muito difícil. E nós, do Conceição Evaristo, que é o cursinho que eu coordeno, que eu falo por ele, a gente tentou várias alternativas e percebeu que a gente estava sempre esbarrando em dificuldades que se apresentam, inclusive, por questões de... Por causa da pandemia, estão afetando a saúde mental dos nossos alunos, saca? Então, a gente Uhum. pensou, assim, que muito mais prioritário do que a apresentação do conteúdo didático é a gente trocar uma ideia com essa galera, poder dar uma palavra para eles. Então, a gente construiu uma rede de ajuda mútua, que alguns psicólogos têm feito atendimento, têm oferecido atendimento, e um dos professores do cursinho, ele é psicólogo, e ele está fazendo lives semanais para poder conversar, para poder ouvir os nossos alunos. Às vezes é mais importante agora, eu acho, a gente ouvi-los do que a gente ficar falando sobre conteúdo didático com eles, saca? Eu acho que está Não, difícil saco para todo demais. mundo. Está difícil para Com todo cer- mundo. E às vezes para algumas pessoas que têm umas dificuldades, às vezes até muito maiores que as nossas, a gente não tem que ficar tentando forçar agora uma aprendizagem, apesar de que a gente continua tentando oferecer alternativas. Até porque nesse momento não era nem para a gente estar discutindo o adiamento ou não, né? Desse exame nacional. A gente já tinha que ter acomodado esse adiamento, visto toda essa situação. Porque é o que você disse, né? É, esse aumento tem tido, né? Esse aumento desses transtornos de ansiedade, depressão nos jovens, né? E também a gente tem uma pressão para esse ingresso, né? Para essas tentativas de ingresso à universidade. E tirando também que a gente tem que pensar também que a gente está no meio de uma pandemia. E pode ser que algum desses estudantes perca algum familiar, por exemplo, para esse novo coronavírus, né? E aí, então, dentro do que você disse, eu entendi que a sua visão, então, nisso, desse aumento desses transtornos de depressão e ansiedade, essa pressão para o ingresso à universidade e também esse entendimento do luto, né, por algum possível familiar perdido nesse momento, qual que é o que você acha? Quais são nossos caminhos? É essa rede que você disse? É, porque essa pergunta que você fez agora, quais são as possíveis soluções para as pessoas lidarem com esses problemas de saúde mental, essa pergunta vai além da minha capacidade. Quem tem a capacidade para Com poder certeza. responder isso são os profissionais da saúde. Então, eu acho que a solução é realmente as pessoas buscarem redes solidárias de atendimento gratuito e conversarem com essas pessoas que têm aptidão para isso, para poder trocar uma ideia, para poder fazer um atendimento profissional de qualidade. Com certeza. Otávio, então vamos pensar agora um pouco na relação entre o ensino público e o ensino privado. A gente Uhum. sabe que as escolas privadas, elas estão disponibilizando plataformas virtuais, materiais didáticos para os estudantes e também tem as questões, as condições dos próprios estudantes, né? Acesso à internet, internet de qualidade, um ambiente confortável para o estudo. E aí, então, a gente não vê esse cenário nas escolas públicas e menos ainda os próprios estudantes, nessa questão da boa qualidade da internet, de uma boa condição física também do espaço. Como então a gente pode pensar, caso o MEC não se responsabilize, quais serão os impactos das desigualdades?
Isso que você falou é fundamental. A gente tem que ter compreensão que as escolas estão inseridas em contextos históricos, e socioculturais, né? E eu acho que o impacto da desigualdade educacional vai existir. Eu acho que o MEC não vai se responsabilizar. Você me perguntou que eu acho que o MEC vai fazer. Eu acho que ele não vai fazer nada. E é importante a gente não incentivar aquele discurso que romantiza a educação, sabe? Às vezes eu vejo até alguns colegas fazendo isso, falando assim, a gente é professor e também é um pouco psicólogo, um pouco mãe dos alunos. A gente não é, cara. Uhum. A gente é Sim, professor, sim. a gente é profissional, sabe? A gente não pode romantizar isso. E a educação, para ela existir, ela precisa de grana, a gente precisa de investimento, sabe? E enquanto isso não existir, vai continuar sendo alimentada uma relação cíclica entre problemas sociais e educação, porque a gente aponta a educação como a solução para a transformação da sociedade e uma transformação geral que vai amenizar os problemas sociais, mas só que para a escola poder conseguir fazer isso, ela tem que ter um ambiente que condicione, que dê condições suficientes para que essa transformação aconteça. Então, veja só, o próprio Paulo Freire fala isso, né, que para o cidadão, para ele poder construir uma consciência política e social, primeiro ele precisa de boas condições na sua vida particular. Porque uma pessoa, por exemplo, que está preocupada se vai ter o que comer, ela não vai estar, vai focar na solução desse problema que é imediato, que é real, que está na frente dela, sabe? E às vezes a gente pensa que não, a realidade das escolas estaduais ela é muito mais dura do que a gente pensa. E, infelizmente, tem vários alunos em condições de vulnerabilidade. E para a escola poder ser, de fato, esse lugar de transformação, a gente precisa amenizar os danos dos problemas sociais. E o próprio Paulo Freire fala, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ou seja, não vai ser só com a educação que a gente vai conseguir transformar esse cenário. Mas a gente precisa dela, mas a gente precisa de condições de trabalho e condições de estudo para os alunos que proporcionem essa possibilidade. E, para te falar a verdade, ao longo dos anos eu tenho perdido muita fé nas instituições, mas apesar disso, tem poucas coisas que eu tenho botado muita fé, e uma delas é a Juventude Negra Política. Então eu acho que isso que vocês estão fazendo é um trampo que, de fato, pode vir no futuro transformar essa realidade, porque isso é Uhum. busca por representatividade política, né? Quem que vai representar o cidadão, a cidadã periférica na Câmara dos Vereadores? Não é essa Câmara que a gente tem hoje. A gente olhar para uma Câmara dos Vereadores totalmente de homens brancos, né, com algumas ótimas exceções, né, pouquíssimas, é majoritariamente um ambiente branco. E o cara que está lá, ele não conhece a realidade de quem está na periferia, então, de fato, ele não vai conseguir agir para transformar aquela realidade daquelas pessoas. Com Então, certeza, é essencial, né, visar esse futuro com os jovens e principalmente os jovens negros periféricos, né? Essencial que a sim, gente tome esses lugares como sim, nossos também, né? E estejamos neles. porque infelizmente agora, num cenário de pandemia, eu acho que o agravamento dessa desigualdade educacional ele é praticamente inevitável. Eu falo isso com um pesar muito grande. Mas para a gente poder transformar isso, a gente tem que continuar pensando no futuro. E o futuro da transformação política é a juventude negra. Nisso eu boto fé. Com certeza. Otávio, ainda pensando, esse abismo que a gente tem entre o ensino público e o ensino privado, você acha que esse abismo ele aumenta? Então,
com essas situações postas nesse momento? Olha, eu acho que sim, inclusive por causa do cenário político que a gente vive. Como eu falei anteriormente, a educação vista numa lógica tecnicista, como se fosse algo técnico para a gente poder empregar e servir ao mercado de trabalho no futuro, fomenta uma competição, saca? E nessa competição, quem tem mais grana vai investir de alguma forma para poder tentar sobressair, sabe? E o governo não tem agido de nenhuma maneira para poder combater essa desigualdade. O próprio Weintraub falou que o Enem é uma competição, não é para combater desigualdades. Então a gente vive um cenário onde o que tem ainda sido resistência são as iniciativas populares, por exemplo, os Uhum. cursinhos, saca? O trabalho dos cursinhos eu enxergo como uma alternativa a esse sistema que a gente vive ainda, sabe? Tenta um pouco equiparar alguns candidatos aos candidatos que têm umas condições melhores de ensino e de acesso, inclusive, às ferramentas digitais, que é uma parada que está pegando muito agora na pandemia. Eu não sei se Sim, eu fui muito claro quanto a bom. isso. Foi não, foi sim. E foi até bom que você entrou um pouco, né, nessa perspectiva dos cursinhos populares. Conta pra gente, então, um pouquinho de quais são as suas percepções, as percepções que você traz com essa experiência no cursinho popular. Ó, a experiência que eu tenho, assim, deixa eu pensar. Ó, a maioria dos nossos alunos são mulheres Uhum, negras, a grande maioria. E isso aponta para a gente duas coisas. Primeiro, que uma coisa boa, que as mulheres estão acessando mais espaços, inclusive o espaço do ensino superior, mas ao mesmo tempo a população que mais morre, são os meninos negros, não tem acessado. Tá? Ao mesmo tempo que eu sou professor dos cursinhos populares, eu sou professor do sistema socioeducativo também. sim. E são 28 unidades em Minas Gerais do sistema socioeducativo. Tem uma unidade feminina, o resto são unidades para meninos. Ou seja, a população que acaba se envolvendo com a criminalidade é muito maior, o número de meninos é muito maior, né? E então a gente tem que pensar um cenário para poder tentar mudar isso, tornar os cursinhos mais atrativos para essa galera. E eu costumo separar um pouco os cursinhos populares de cursinhos alternativos, sabe? Porque veja Uhum, só, tem alguns cursinhos que apesar de serem gratuitos, de buscarem é, oferecer um ensino de qualidade gratuito para os alunos, eles têm método de seleção, é uma coisa que não, tipo assim, por prova, saca? É uma parada que não faz muito sentido para mim. E alguns deles são muito conteudistas. Então, eu acho que eles são cursinhos alternativos, que é uma parada muito massa também, que está oferecendo um ensino de qualidade para a pessoa poder realizar um Enem depois. Mas uhum, eu separo esses dos cursinhos populares, que são aqueles que realmente estão preocupados em formação da consciência política e cidadã dos seus alunos, sabe? Que reserva pelo menos um horário da sua grade para poder trocar ideia sobre racismo, sobre feminismo, trocar uma ideia, combater os preconceitos, combater o racismo, combater a misoginia. E não são todos os cursinhos que fazem isso, alguns eles são muito conteudistas, né? Então, uhum, eu acho que esse diálogo mais próximo, esse diálogo que tenta conversar um pouco com eles a respeito da realidade sociocultural que eles estão inseridos, trazem esses alunos para mais perto da gente. Tá? É tudo uma questão de comunicação. E isso eu já tenho uhum, percebido que está transformando, tem se transformado muito, sabe? Apesar de que trabalhar no ensino público não é fácil, sabe? Vários dos meus colegas
eles desistiram, são poucos que continuam de fato, porque às vezes você vai se, como eu falei anteriormente, você vai se sentindo impotente e isso frustra muitas pessoas, tá? Com Mas é certeza. importante que pessoas como você, que está se formando agora, continue firme e passe a dialogar e mandar um papo reto de transformação para os seus alunos, porque aí a galera vai começando a construir consciência, a galera vai começando a entender um pouco mais, principalmente no estudo da história, né? A gente é estudante de Com história, a gente não certeza. pode deixar de puxar sardinha para o nosso lado, Não né? tem nem É muito como. importante a gente entender a história, para a gente entender o que nos trouxe até esse cenário, para a gente tentar construir de maneira coletiva ferramentas que possam ajudar na transformação desse cenário. E É entender os processos, né, e conseguir mudá-los também, interferir neles a partir isso, desse mecanismo do conhecimento, né? e é, Otávio, é muito forte isso que você trouxe no início da sua fala sobre a maior presença de mulheres negras, né, no cursinho popular e essa presença mesmo delas, e enquanto jovens meninos negros estão sendo privados de liberdade. Eu achei muito forte isso que você apontou. E aí, então, quais os impactos da pandemia dentro dessa realidade do cursinho popular? é igual eu falei anteriormente para você. Uhum. A gente tentou diversas alternativas, a gente tem uma rede de cursinhos populares de Minas Gerais e a gente conversando, tentando conversar com os alunos, a gente percebeu que em alguns casos os alunos estavam passando por dificuldades até de acessar produtos de necessidade básica, sabe, que estava faltando na casa deles, aí a gente tenta construir uma rede de auxílio, e apesar disso, a gente vai tentando continuar, prosseguir com as aulas, e a gente, até o momento que a gente viu que isso não era prioritário agora. Né? Nós, da Uhum. rede de cursinhos populares de Minas Gerais, a gente lançou uma nota de posicionamento. Nessa nota, a gente pediu o adiamento do Enem e apresentava alguns dados a respeito dessas dificuldades que a gente tem enfrentado. Agora que o Enem já vai ser adiado, porque o fruto, né, dessa pressão popular, eu percebi que muitos dos alunos, eles deram uma aliviada, saca? Tipo, Uhum. ó, deu uma adiada, pode ser que agora a gente ainda tem mais um tempo para estudar, pode ser que dê certo. Porque é uma parada também que tem muito a ver com a autoestima também, Com saca? certeza. E é foda. E então a gente percebeu que é um trabalho agora é o momento da gente trabalhar mais trocando uma ideia e méritos inclusive do nosso professor Gustavo, que é psicólogo e que está trocando uma ideia com os alunos e tentando amenizar, né, os impactos dessa ansiedade de quarentena com a galera. Otávio, isso aqui, né, dá conversa para dias, inclusive. Né? Instagram, ele coloca um tempo limitadinho, né? Então agora a gente já vai para os nossos momentos finais. Vou pedir para você, vamos dar um sorriso aqui já de uma vez para eu tirar um print? E aí a gente vai para as perguntas, pode ser? Pode, vamos lá. Então tá bom. Pronto, certinho. A Mari tá na produção, vai me mandar as perguntas. A gente tem a Fatine Forbeck comentando: Você é necessária, Gabi. Obrigada, Fatine. Ah, Valdemir Moura dos comenta que são danos irreversíveis na educação diante da pandemia do coronavírus. John Marcel, boa noite, professor Otávio. Você tá cheio de estudante É, seu aí. o John, gente boa. O do Pente comenta que é um tema essencial para a gente compreender as desigualdades educacionais e estruturais do Brasil. A Irassol comenta que maravilhosa. Pisse Gustavo, show de bola. A gente tem a Fatine também dizendo que a organização do povo fez o rolê virar. Então é isso, né? É o povo fazendo acontecer e fez novamente com que o Enem tenha essa possibilidade de adiamento. A gente tem
Nossa, Guilherme Ministro, que comentou a educação que é uma vergonha, é vergonhoso, né? O ministro da Educação defendendo meritocracia no Brasil, que isso é vergonhoso. Do Pente bonitinho. Do Pente comenta que eu sou uma grande líder da juventude negra política, tudo para ele. E deixa eu ver aqui, tem várias coisas. Hum, Fatine sauda o cursinho popular Conceição Evaristo e diz também que outro futuro é a gente que faz e passa por isso, né? Outros futuros a gente tem que construir, essa nova perspectiva de futuro que a gente quer. O poder de uma crespa. Exatamente, Otávio. Juventude Negra Política é isso. Um espaço de troca de tecnologias sociais para a gente mudar a política. Aquilo que você falou, né? Sobre Uhum. juventude negra. Ah, Brenin tá aqui também, seu aluno, comentando: qual é, professor? Salve pra quebrada. Salve, Breno. E tá aqui também falando que você é o professor de história dele, respeitar o cara. Tá aqui, Valeu, Breno. ligadinho, olhando, Até vendo parece, nossa né, que ele live. é comportadinho assistindo a Ele aula falou aqui aqui. também, teve um dia que você quase botei pra fora. Foi mesmo. Ai, ai. Então, gente, a gente já vai começando a se despedir aqui. Amanhã a gente tem aqui no canal de Juventude Negra Política uma live onde a 2Z vai convidar a Mel Duarte e o tema é Em Meio à Pandemia, Palavra como Companhia. Então, que vocês estejam ligados aí também, para a gente amanhã também trocar um papo de futuro. E eu quero muito agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui. Te agradecer imensamente, Otávio, por ter aceito o convite, por ter topado participar. Muito obrigada. E aí agora, e a gente também vai deixar aqui as indicações, né? Que Ah, é, você. tem as Mas indicações. fala aí, o que é que você queria falar? É, eu só queria pedir desculpa que eu fiquei um pouco nervoso no começo, pô, baita responsabilidade aqui, trocar essa ideia, só uma galera foda assistindo aí. É, queria falar também que eu tenho que agradecer porque eu aprendi com quem veio antes de mim, sabe? Tipo, eu não tenho mérito nenhum na construção desse cursinho, eu só tenho a agradecer com quem veio antes de mim. E muito obrigado pela Educafro, por todo o ensinamento, porque foi a primeira vez que eu consegui ver uma ação popular coletiva que funciona, que é gerida pelos próprios alunos e é uma parada que eu acredito de verdade. Foi ali que eu encontrei o norte. Muito obrigado pela Educafro, em especial ao Felipe, que era o coordenador lá da Educafro Unidade Águia, lá na Vila São José. Foi ótimo o trampo lá. E as indicações, né? Eu vou indicar a música Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira, né? Porque se você ouvir essa música e não conseguir entender a mensagem que ela está passando, eu acho que é muito difícil, né? Então, escuta essa música aí. Filme, tem um filme que chama Escritores da Liberdade, Escritores pela Liberdade, não sei. Depois você Escritores bota da o nome certo, Liberdade. Escritores da Liberdade. É um filme ótimo que mostra as dificuldades de uma professora num contexto de vulnerabilidade dar aula para os seus alunos. É um filme bom, é um filme massa, assim, bem didático para quem quiser entender um pouco das dificuldades assim do cenário de uma sala de aula nesse contexto. Livros, eu posso indicar os livros do Paulo Freire, né, que são muito importantes para a gente poder entender assim o que é uma educação libertária de verdade, qual que é a educação que a gente tem que buscar. E de forma alguma eu posso deixar de indicar os livros da Conceição Evaristo, né? Conciar Vicêncio, Olhos d'Água, Becos da Memória, e aqui eu tô com o meu aqui, ó, só para mostrar que eu tenho um autógrafo dela. Aqui. Mostrou todo orgulhoso. Mas tem que ter Pô, mesmo, né? A assinatura caralho, da moça tem que mostrar. foda. Otávio, realmente é importante isso que você fala, né? Sobre a gente não esquecer que a gente não tá sozinho nessa e que antes da gente chegar aqui, tem muita gente atrás trabalhando para que a gente consiga chegar aqui.
O Léo tá Isso. aqui comentando, eu tô vendo aqui o comentário dele, que ele tá falando que tem o maior amor e orgulho pela Educafro, que foi um ambiente importante para ele ter o ingresso dele na universidade. E é isso, né? Sempre lembrando do que veio antes do que a gente está fazendo agora, porque a gente não tá nessa sozinho, né? O futuro também Não. passa por isso, de entender e ouvir os que estão vindo antes também. E é uma parada muito clichê, Fraga, mas você chegar e ler, por exemplo, se eu fosse tivesse sido professor do Léo, um professor do Léo chegar e ler o que ele falou aí agora, é muito clichê falar que tem coisas que o dinheiro não paga, mas é de verdade isso aí, velho. A retribuição, o carinho dos alunos, isso para mim não tem preço de verdade. É uma parada que é isso que me motiva, na verdade, a continuar e a seguir nessa luta. E a última indicação que eu queria fazer, que eu estava esquecendo aqui agora, é de uma parada que, assim, tá na Netflix, é um documentário, é uma série documental que chama Guerra do Brasil.doc, que é muito bom para a gente poder entender as diferentes lutas do Brasil desde a sua formação aos dias atuais. Então, só para a gente não esquecer, vamos deixar essas indicações do Otávio no Story após a gente acabar aqui. Amanhã, live 2E convidando Mel Duarte. Em meio à pandemia, Palavra como Companhia. Não vamos deixar de participar também dessa próxima live. E é isso, gente. Agradecer muito novamente a todos vocês que estão aqui até agora. A gente teve uma audiência significativa durante todo esse tempo. Te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, Otávio, por ter trocado essa ideia tão rica, né? Que a gente poderia perdurar aí por dias, que é assunto para muito tempo. E É, agradecer também todo mundo da produção de Juventude Negra Política. Mari valeu, Cordeiro galera. estava aqui no apoio, me mandando as perguntas, controlando o tempo direitinho. Agradecer as meninas da arte, Paulinha, Dri, Vicky, Fatine também está nessa questão da comunicação. Obrigada demais, gente. Você tem suas considerações finais, Léo? Otávio. Eu li Léo, falei Léo. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso, então, gente. Boa noite. Nosso tempo está A acabando. gente Muito segue obrigada. nessa luta. Com certeza. Vamos lá, gente. Obrigada. Tchau.